Na calmaria de uma manhã de sexta-feira, no interior do Brasil, Rodrigo se pegava mais uma vez, mergulhado no próprio silêncio, sentado no velho sofá da sala, olhando sem realmente ver a televisão ligada. Fazia 25 anos desde o sumiço de seu pai, o pastor Antônio, uma figura tão respeitada pelos moradores da pequena São Tomé das Matas quanto amada pela própria família. O tempo havia transformado a ausência em uma ferida que nunca cicatrizava completamente, e cada sexta-feira parecia repetir aquela mesma sensação de vazio, como se algo importante faltasse. Ele sempre tentava preencher esse espaço com rotinas simples: café passado na hora, pão de queijo saindo do forno, um jornal aberto na mesa. Mas tudo parecia gesto mecânico, incapaz de aquecer o coração. O brilho azul da televisão lançava sombras pela sala, lembrando Rodrigo de um tempo mais feliz, quando a fé era certeira e o futuro seguro. Justamente nesses devaneios, foi interrompido pelo toque repentino do telefone. Era um som que raramente ouvia ultimamente, e aquilo rompeu sua solidão com uma mistura de susto e curiosidade. Quando atendeu, o nome do identificador eletrônico quase lhe tirou o fôlego. Maria Aparecida, uma antiga amiga da família, que hoje trabalhava na delegacia da cidade, falava com voz hesitante, como se não quisesse assustá-lo demais. Ela explicou que durante uma ronda de rotina pela Mata do Caboclo, um dos guardas ambientais havia esbarrado em alguns pertences antigos escondidos sob um toco coberto de musgo. Entre os itens encontrados estavam um manto pastoral com o nome Antônio bordado e uma Bíblia gasta com anotações pessoais, ambas identificadas rapidamente por quem conhecia a história. De repente, aquela manhã monótona virou o início de algo inesperado. Rodrigo sentiu o ritmo do coração acelerar e as mãos ficaram trêmulas. Ele não sabia se era esperança ou medo do que poderia descobrir depois de tanto tempo convivendo só com perguntas. Por mais que quisesse se proteger, não conseguiu abafar uma faísca de esperança. Talvez, finalmente, aquele telefonema fosse a chance de encerrar o ciclo de incertezas que tanto pesava. Ele permaneceu em silêncio na linha por alguns segundos, ouvindo a respiração de Maria Aparecida, até reunir coragem para perguntar o que deveriam fazer agora, sentindo que sua vida estava prestes a mudar por completo. Com o telefone ainda na mão, Rodrigo mal teve tempo de organizar os próprios pensamentos antes que Maria Aparecida dissesse, do outro lado da linha, que enviaria uma viatura para buscá-lo em poucos minutos. Foi tomado por uma pressa desajeitada, enfiando qualquer roupa limpa, tropeçando nos sapatos largados na entrada e pegando as chaves com mãos trêmulas. Mal olhou para a mesa onde deixara o café, agora frio, sentindo que aquela manhã deixaria para trás definitivamente a rotina de todos os dias. A viatura chegou rápida pela rua de paralelepípedos. O agente Júlio, velho conhecido da família, cumprimentou Rodrigo com um aperto de mão forte, mas pouca conversa. O caminho para o coração da Mata do Caboclo, nos limites entre São Tomé das Matas e o distrito vizinho de Bom Jesus, foi todo marcado por um silêncio estranho. O motor do carro ecoava entre as árvores e a cada curva, Rodrigo alternava entre a esperança de finalmente entender o que aconteceu com o pai e o medo das respostas que poderiam surgir. Observava a paisagem da janela: mato alto, pequenas chácaras, algumas casas simples e depois só a mata fechada. Quando chegaram ao local da descoberta, Rodrigo já notava uma agitação incomum. Policiais de uniforme, funcionários do Instituto de Perícia do Estado e alguns curiosos se espalhavam entre as árvores. Lanternas iluminavam cada canto do chão, enquanto fitas de isolamento tremulavam entre galhos baixos. Justamente diante de um velho toco coberto de raízes expostas, as equipes se concentravam numa atividade quase solene.
Era um daqueles troncos que todo mundo conhece de olhar, mas pouco presta atenção, como se fizesse parte permanente da paisagem. Naquele instante, contudo, ali era o centro das atenções de toda a cidade. Rodrigo foi recebido por Maria Aparecida, que explicou com voz baixa tudo o que haviam achado e o que esperavam encontrar ainda. O cheiro da terra revirada se misturava com um frio na barriga que ele não sentia desde a adolescência. Na luz dura das lanternas, enxergou o manto do pai, úmido e manchado pelo tempo. Impossível não reconhecer. Percebeu então que, por mais difícil que fosse aquele momento, algo estava diferente. O passado, cansado de silêncio, começara por si só a voltar à superfície. Rodrigo sabia, dali em diante, que seu caminho jamais seria o mesmo. Enquanto Rodrigo observava a movimentação ao redor, foi chamado por Marcelo, o chefe dos guardas ambientais e responsável direto por ter encontrado os objetos. Marcelo tinha aquele jeito tranquilo de gente do interior, mas seu olhar mostrava que o que descobrira, naquele dia, tinha deixado um peso diferente. Ele contou com uma calma forçada sobre o momento em que se deparou com o tronco apodrecido durante uma ronda de inspeção. Disse que algo no lugar chamava a atenção. Havia marcas recentes de terra, mexida e um pequeno pedaço de tecido escapando sob uma pedra. Marcelo precisou cavar com as mãos até expor a Bíblia e o manto. Segundo ele, tudo estava muito bem guardado, envolto em plástico grosso e amarrado com corda forte, como se quem tivesse escondido soubesse exatamente o que estava fazendo e quisesse garantir que ninguém achasse nada por acaso. Esses detalhes deixaram Rodrigo ainda mais inquieto. Não parecia obra de um crime às pressas, nem de um abandono simples. Ali havia intenção, havia estratégia. Ele se perguntou quem, tantos anos atrás, teria tido tanta calma e cuidado para fazer aquilo, e mais que tudo, o que tentava proteger, ou esconder tão profundamente naquele pedaço de mata. No centro da pequena clareira, uma tenda improvisada havia sido montada para abrigar os objetos, protegendo-os do sereno e da curiosidade dos moradores. Foi ali que Rodrigo pôde se aproximar de verdade dos itens que tinham pertencido ao pai. Quando viu a Bíblia, sentiu um nó na garganta. O nome Antônio Rodrigues dos Santos estava gravado na folha de rosto, com aquela letra redonda e firme que ele tanto conhecia da infância. Era como mergulhar num outro tempo, como se o pai estivesse prestes a atravessar a barraca e chamá-lo pelo apelido. Motivado por uma mistura de medo e saudade, Rodrigo folheou as páginas amareladas e parou na última. O que encontrou foi uma mensagem curta, quase um sussurro escrito à pressa. Senhor, livra-me das mentiras e da maldade. Protege minha família. Não deixes o mal vencer. Era mais do que uma oração. Soava como um pedido de socorro, ecoando décadas de silêncio. Ao encarar aquelas palavras, Rodrigo sentiu que a verdade não poderia mais ser enterrada e que existia uma história muito maior esperando para ser revelada. Enquanto Rodrigo ainda tentava absorver as palavras marcadas na última página da Bíblia do pai, Maria Aparecida, já de luvas, aproximou-se para compartilhar o que sua análise inicial revelava. Ela apontou o manto pastoral estendido sobre uma lona e explicou em voz baixa, para não atrair os curiosos ao redor, que não havia qualquer marca óbvia de violência. Nem cortes, nem perfurações, nem manchas que denunciassem um fim trágico e imediato. O tecido, apesar do desgaste do tempo, estava inteiro. Era como se alguém tivesse simplesmente tirado o manto e deixado ali, protegido com cuidado, quase em um gesto de despedida. Essas palavras só aumentaram a confusão de Rodrigo. Ele sabia o quanto seu pai era firme, dedicado à família e à congregação. O pensamento de um abandono, de uma fuga voluntária ou até de um suicídio machucava fundo,
como se ameaçasse apagar tudo o que ele sempre acreditou a respeito do caráter de Antônio. Para Rodrigo, era impossível conciliar aquela imagem de um homem íntegro com as hipóteses que, pouco a pouco, pareciam ganhar força entre os policiais e peritos. O próprio local onde tudo fora encontrado só tornava tudo mais estranho. Maria, Aparecida, perguntou quase num desabafo por que alguém teria escolhido um canto tão afastado, numa floresta densa, a uma distância tão grande da cidade, para esconder aqueles objetos. Por que não jogá-los fora ou destruí-los de vez? Por que proteger uma história que supostamente se tentava apagar? Rodrigo vasculhava as lembranças da infância, tentando encontrar algum sentido. Nada do comportamento do pai combinava com decisões apressadas ou tentativas de esconder a verdade. Antônio era o tipo de pessoa que resolveria tudo com conversa aberta, não com segredos. E havia mais um detalhe que incomodava. Entre os itens, restava uma bolsa esportiva, dessas que se compra em qualquer loja pequena do centro, colorida e já gasta pelo tempo. Aquilo definitivamente não pertencia à rotina do pai, que sempre fora simples, discreto e pouco afeito a vaidades. Ver aquela bolsa ali, fora de contexto, abriu uma nova porta para perguntas. Era impossível entender o motivo de misturar um objeto tão mundano àquelas peças de tanto valor emocional. Cada passo na investigação só fazia sair mais dúvidas do que respostas, aprofundando o mistério em vez de solucioná-lo. Rodrigo percebeu que, mesmo com tantos anos passados, era como se tudo tivesse acontecido naquele mesmo instante. Depois de um dia intenso e sem respostas claras, Rodrigo voltou para casa ainda mais inquieto do que antes. A caminhada da porta até o escritório parecia mais longa naquela noite silenciosa, cada cômodo trazendo lembranças e perguntas que não paravam de crescer em sua mente. Ele lembrava das conversas com o pai ao redor da mesa, das orações feitas em família, de como Antônio tinha o costume de anotar tudo em cadernos e agendas, sempre organizados em prateleiras altas, junto a velhos livros de teologia e jornais guardados por décadas. Movido por uma esperança teimosa, Rodrigo subiu no banquinho de madeira e começou a tirar caixas do alto da estante, abrindo uma por uma. Havia ali agendas de anos anteriores, listas da igreja, cartas de agradecimento enviadas por moradores de São Tomé das Matas, pautas de reuniões e até recortes desbotados das festas juninas do bairro. Mas, quanto mais Rodrigo lia e revirava papéis, mais um incômodo crescia. Todos os registros do ano, do desaparecimento, lista de cultos, anotações, sermões, as datas das visitas pastorais, simplesmente não estavam ali. Ele passou por cadernos de 9, 10, 11 anos antes, depois saltou para os de tempos bem depois da tragédia. Mas aquele período crucial era como um buraco silencioso bem no centro da memória escrita da família. A sensação era de algo proposital. Não fazia sentido aqueles registros terem sumido se tudo o restante estava tão cuidadosamente arquivado. Rodrigo sentou-se na cadeira do pai, olhando o escritório como quem tenta escutar um eco antigo. Quanto mais pensava, mais a suspeita ganhava forma. Alguém poderia ter retirado aqueles manuscritos logo depois do sumiço, talvez para evitar que algum detalhe viesse à tona. Talvez para proteger, ou quem sabe esconder algo muito maior do que se podia imaginar. Existia ainda a possibilidade de os papéis terem sido guardados fora dali, confiados a alguém da confiança de Antônio. Mas Rodrigo também não descartava a hipótese amarga de que tudo já estivesse perdido para sempre. Ficou ali parado, sentindo a mistura de esperança e frustração, imaginando o que o pai teria escrito nos últimos dias. Talvez alguma resposta estivesse escondida em outro lugar, numa gaveta esquecida, numa lembrança adormecida, quem sabe até nos corações de pessoas com quem Antônio conviveu. A busca pela verdade
percebeu Rodrigo, seria muito mais longa do que imaginava, exigindo coragem para enfrentar memórias e se debruçar sobre rastros quase apagados. A inquietação de Rodrigo não deixava que ele ficasse parado em casa, remoendo a ausência dos registros e o vazio do escritório do pai. Naquela mesma tarde, decidiu que precisava ir além, mesmo tocando em feridas antigas. Pegou a chave do carro e seguiu pela estrada de terra batida que levava à Igreja Batista de São Tomé das Matas, lugar onde Antônio tinha construído tanto do seu legado e sentido o peso das esperanças da comunidade. O caminho era cheio de lembranças, paisagens conhecidas, árvores que pareciam acenar para ele com os galhos retorcidos, sinais de que o tempo tinha passado, mas certas marcas nunca sumiam. Era a primeira vez que Rodrigo cruzava os portões daquela igreja desde o desaparecimento do pai. O templo, mesmo mais gasto, ainda mantinha o formato simples de sempre, com bancos de madeira escura, vitrais coloridos e o púlpito onde tantas vezes ele viu Antônio pregar. Só de entrar, sentiu um peso no peito. O cheiro de cera do assoalho misturava-se com algo que só existe em lugares cheios de história, uma espécie de respeito silencioso por tudo que já aconteceu ali dentro. À medida que caminhava para dentro, reparou em antigos conhecidos sentados nos bancos de trás, muito mais velhos agora, e foi logo abordado por Dona Margarida e seu Zé Luís, os dois anciãos mais antigos da congregação. Eles vieram lentamente, com abraços tímidos e olhos molhados, como se aquele reencontro também mexesse com dores adormecidas há muitos anos. Rodrigo sentiu um tipo de acolhimento silencioso, percebendo que, mesmo depois de tanto tempo, havia uma corrente de afeto entre todos. Sentaram-se juntos, meio afastados dos demais, e Rodrigo não demorou a abrir o coração. Perguntou, com sinceridade, se alguém ali sabia alguma coisa sobre os últimos dias de Antônio, se tinham percebido algo fora do comum, um desabafo, uma tristeza escondida, qualquer gesto diferente. Dona Margarida olhou para o chão antes de responder e disse que, apesar do jeito forte do pastor, sempre achou que ele carregava um fardo maior do que deixava transparecer. Zé Luís lembrou de uma prédica, poucos dias antes do sumiço, em que Antônio falava muito sobre provações e tentações, parecendo pregar para si mesmo. Aquela conversa fez Rodrigo sentir que, para entender o pai, teria que olhar também para as pequenas entrelinhas da convivência, e não só para os grandes mistérios. A conversa na sala dos fundos da igreja foi ficando pesada à medida que Rodrigo tentava cavar mais fundo nas lembranças da comunidade sobre seu pai. Dona Margarida e Zé Luís se entreolhavam antes de responder, pesando cada palavra, como se tivessem medo de mexer em feridas antigas ou talvez de revelar segredos que julgavam enterrados junto com o passado. Eles repetiam com carinho sobre como Antônio tinha sido um exemplo de retidão, um homem de coragem e fé nas horas mais difíceis. Mas as vozes tremiam e o olhar de ambos fugia sempre que a conversa entrava nos dias do desaparecimento. Rodrigo percebeu os sinais de desconforto, ainda que disfarçados pelo tom respeitoso. Aos poucos, detalhes pequenos foram surgindo. Falavam das luzes acesas até tarde no escritório da igreja, das longas noites que o pastor passava sozinho, orando em uma intensidade diferente do habitual. Dona Margarida disse que, certa vez, ao passar pelo corredor, ouviu Antônio conversando baixinho consigo mesmo, repetindo frases sobre perdão e proteção. Zé Luís completou dizendo que nos cultos daquele julho fatídico, Antônio parecia inquieto, olhando muitas vezes para a porta, como se esperasse por alguém ou temesse alguma notícia ruim. Depois dessas conversas, Rodrigo resolveu procurar
pessoalmente, junto com os anciãos, pelos registros antigos do escritório pastoral, especialmente pelos cadernos e listas de eventos do ano de 1977. Vasculharam armários de aço, abriram caixas de papelão guardadas há décadas, tiraram poeira de prateleiras esquecidas. No entanto, tudo o que encontraram foram livros velhos de cânticos, recibos de despesas antigas, listas de presença da escola dominical. Nada dos registros de interesse, nada das palavras finais do pastor. O silêncio dos papéis era ainda mais ensurdecedor do que o silêncio das pessoas. Sentindo-se derrotado, Rodrigo agradeceu o carinho de Dona Margarida e Zé Luís. Abraçou os amigos fiéis do passado e voltou para o carro, com o pensamento flutuando entre esperança e frustração. Quando afastava os pés do templo, não se deu conta de que, na prateleira dos fundos, havia deixado esquecido um dos cadernos mais antigos resgatados durante a busca, um volume encadernado com capa azul desbotada. Mal sabia ele que, naquele caderno, algumas anotações poderiam apontar pistas essenciais para entender o caminho oculto do pai, o elo que faltava entre as perguntas e o silêncio daquela história. No caminho de volta pela estrada de terra, Rodrigo segurava o volante com força, como se aquilo pudesse controlar o redemoinho de ideias que lhe tomava os pensamentos. As imagens da conversa com Dona Margarida e Zé Luís voltavam sem parar. Os olhares desviados, as hesitações, aquelas pequenas pausas quando falavam sobre os dias difíceis de seu pai. E em cada detalhe, um novo significado se insinuava, como se tudo ali tivesse ficado velado por tempo demais. Ele pensava principalmente na dor do pai após a morte da mãe, Lucinda, que se foi, de repente, vítima de um AVC, um ano antes do desaparecimento. Aquela tragédia inaugural, reparava agora Rodrigo, parecia fazer muito mais parte do mistério do que ele queria admitir. O silêncio dentro do carro dava lugar a lembranças. Rodrigo se via pequeno, sentado ao lado da mãe no banco da praça, em frente à igreja, ouvindo sua voz suave cantarolar, sentindo o cheiro doce de pão de queijo recém-saído do forno de lenha. Sempre associou Lucinda à ideia de lar, de abrigo, um sentimento que ficou perdido quando ela se foi. No fundo, a saudade era tanta que visitar o túmulo da mãe se transformou durante anos em algo insuportável, um ritual evitado pela dor, intenção trancada por trás de desculpas e compromissos. Naquela tarde, porém, houve um impulso diferente. Sem pensar duas vezes, Rodrigo virou na direção contrária e seguiu para o cemitério municipal de São Tomé das Matas. Parou o carro em frente ao portão antigo, comprou um ramalhete singelo de flores na banca do seu Ademir e entrou caminhando, devagar entre as fileiras de túmulos, sentindo o chão levemente úmido pelo sereno da manhã. Diante da lápide de Lucinda, Rodrigo se ajoelhou e, pela primeira vez em anos, se permitiu conversar de verdade com a mãe ausente. Desabafou sobre as angústias, contou do mistério não resolvido do pai, pediu perdão por tudo que tinha deixado de dizer e pelas vezes em que pensou em desistir. Lágrimas desceram sem vergonha alguma, misturando antigo arrependimento com uma saudade que parecia ainda maior, agora que ele tocava o passado com tamanha clareza. De algum jeito, sentiu que esse pequeno gesto recriou o laço com a infância e com os pais, o tipo de conforto singelo que, mesmo passageiro, permite continuar em frente diante do que está por vir. Foi enquanto ainda estava ajoelhado, tentando acalmar o peito e secar os olhos, que Rodrigo ouviu ao longe um choro curto, quase abafado. No começo, pensou que fosse algum barulho do vento entre os túmulos ou um pássaro chamando a atenção. Mas logo percebeu que eram soluços de verdade, vindos de trás de um mausoléu simples, decorado apenas com algumas flores artificiais caídas pelo tempo. Mesclando curiosidade e preocupação, ele se levantou,
Ajeitou o cabelo ainda úmido das lágrimas e foi até a origem do lamento. Ali, sentado na beira de uma lápide, estava um menino franzino, com os olhos vermelhos e a camiseta manchada de barro. O garoto, no máximo com seus 8 ou 9 anos, tentou disfarçar o choro quando percebeu a aproximação de Rodrigo. A princípio, ficou calado, olhando fixamente para o chão. Rodrigo se abaixou e perguntou com voz baixa se estava tudo bem, mas o menino hesitou, como se não confiasse em estranhos. Na terceira tentativa, entre uma fungada e outra, o menino, que se apresentou como Samuel, contou com muita dificuldade que não queria voltar para casa. Disse que o ambiente lá era ruim, cheio de gritos, brigas e medo. Revelou ainda que, há mais de uma semana, vinha passeando pelo cemitério no fim da tarde para fugir de tudo. A vulnerabilidade exposta do pequeno Samuel, assim tão crua, fez Rodrigo se enxergar menino de novo, sentindo-se sozinho após a morte da mãe, sem aquele abraço quente no fim do dia e com a casa pairando no silêncio. Os mesmos sentimentos de desamparo e solidão eram agora refletidos no olhar daquele desconhecido à sua frente. Rodrigo hesitou um momento, sem saber exatamente o que fazer, mas algo dentro dele se moveu. Era como se aquele encontro tivesse sido colocado ali de propósito, uma chance de agir diferente, de estender a mão em vez de olhar para o próprio sofrimento. Quando Samuel, ainda suando frio pela febre, pediu se podia encontrar abrigo na igreja, ou pelo menos receber uma bênção de alguém, Rodrigo sentiu uma responsabilidade nova tomando conta dele. Prometeu ajudar. Disse ao garoto que não estava sozinho, que ninguém precisa carregar sofrimento calado e que sempre existe outro caminho, especialmente quando alguém oferece compreensão. Levar Samuel para a igreja naquela noite para garantir sua segurança parecia não só um gesto de bondade, mas também parte da própria cura de Rodrigo, um passo sutil, porém firme, para transformar a dor antiga em cuidado para o presente. Rodrigo sentiu um aperto no peito ao ver Samuel tão abatido, com o rosto pálido e a respiração um pouco mais pesada. Mesmo com a cabeça cheia de dúvidas sobre o próprio caminho, ele não pensou 2 vezes antes de decidir levar o menino até o hospital municipal, que ficava perto dali. No trajeto para tentar acalmar o garoto, foi contando histórias da infância, lembranças de tempos em que havia sensação de proteção em casa e prometeu que não deixaria Samuel sem apoio. Reforçou que faria questão de buscar a comunhão da igreja para ele assim que tudo estivesse um pouco melhor, porque sabia o quanto uma palavra de carinho ou uma oração coletiva podem aquecer o coração de qualquer um que se sente perdido. No hospital, a primeira preocupação foi garantir que Samuel fosse atendido logo, já que o menino tremia e parecia febril. Rodrigo conversou com a enfermeira, explicou a situação e permaneceu ao lado da maca, apertando a mão pequena de Samuel para transmitir segurança. Mesmo olhando para o relógio e lembrando da pilha de buscas e prazos pessoais, não saiu dali, até ver que o garoto seria medicado. Nessas horas, sentiu de modo ainda mais intenso o peso do compromisso que sempre julgou que seu pai carregava e finalmente percebeu que, independente dos problemas que se acumulam no tempo, certas escolhas simples, como cuidar do próximo, são o que de fato fazem sentido na vida. Foi só quando saiu do hospital, caminhando de volta até o carro com o cansaço no olhar, que Rodrigo sentiu um vazio no banco do passageiro. O caderno encadernado em azul, aquele que pegou nos fundos da igreja com tanto zelo, não estava mais com ele. De repente, a lembrança lhe golpeou. Ao se levantar apressado depois da busca infrutífera pelos registros, havia largado o caderno em cima da estante do escritório, distraído com perguntas e despedidas. O coração acelerou, pois aquilo podia ser a chave para entender os últimos anos de Antônio, uma pista perdida num mar de incertezas.
Ao invés de se desesperar, Rodrigo enxergou a situação como um sinal. Talvez fosse hora de voltar para a igreja, de encarar de fato todos os ecos da história da família. Sentiu que essa volta, forçada ou não, poderia fortalecer os laços com seu passado e preparar o terreno para integrar também o futuro do pequeno Samuel à sua própria trajetória. O destino tinha um jeito peculiar de costurar vidas e intenções sem nunca dar ponto sem nó. O caminho de volta até a igreja parecia mais longo do que o normal. Rodrigo ficou pensando em Samuel, torcendo para que o garoto recebesse o cuidado necessário e, ao mesmo tempo, tentava organizar as ideias sobre tudo o que tinha vivido nos últimos dias. Quando chegou à Igreja Batista de São Tomé das Matas, já era quase fim de tarde. O silêncio do lugar era diferente. Não havia ninguém pelos corredores e nem sinal de Dona Margarida ou do seu Zé Luiz. Logo soube, por um recado pregado na porta lateral, que os anciãos estavam em um encontro na cidade vizinha por causa de chitim urgente do conselho da igreja. Acabou sendo recebido por Ícaro, um rapaz novo que cuidava da limpeza durante a semana, e vez ou outra ajudava os mais velhos a carregar as caixas de doação. Ícaro o reconheceu de longe e, sorridente, abriu a porta do escritório. E pastoral, sem estranhamento. Rodrigo contou rápido sobre o caderno esquecido e o jovem prontamente foi ajudá-lo. Dentro da sala estava tudo do mesmo jeito. Cheiro de poeira, livros antigos, papéis amarelados, mas sobre a estante aos fundos, lá estava o caderno de capa azul, exatamente onde ele tinha deixado. Enquanto agradecia a gentileza de Ícaro, Rodrigo notou algo diferente na estante. Um livro pesado, grosso, que destoava dos demais ali organizados. O volume parecia ter sido mexido havia pouco tempo. Estava torto, com uma ponta levemente para fora, e até com marcas recentes de dedo no pó da lombada. Por impulso, pegou o livro nas mãos. O título sobre ética na gestão eclesiástica logo chamou sua atenção, mas o que fez seu coração acelerar foram as pequenas dobras nas páginas. Ao abrir, Rodrigo encontrou sublinhados feitos a caneta azul, com a caligrafia que imediatamente reconheceu como sendo de seu pai. Eram trechos fortes, destacando conselhos sobre integridade no uso dos recursos da igreja, alertas sobre o perigo de corrupção interna e reflexões pesadas sobre como cada líder devia agir diante de suspeitas morais. Em um dos trechos, logo após o alerta sobre tentação e dinheiro, encontrou rabiscos quase apagados que revelavam duas assinaturas, Dona Margarida e seu Zé Luiz. Essas assinaturas estavam envoltas por círculos e comentários, como se Antônio estivesse desconfiado ou querendo registrar algo importante para o futuro. Rodrigo sentiu um frio passando pela espinha. Era difícil entender se o pai tinha encontrado provas ou apenas levantado perguntas. Agora, mais que nunca, percebeu que a verdade sobre o desaparecimento de Antônio talvez estivesse profundamente ligada aos segredos financeiros escondidos naquelas páginas, e que nada era tão simples quanto parecia à primeira vista. Assim que voltou para o salão da igreja, Rodrigo sentiu um peso diferente no peito. As palavras sublinhadas e os comentários do pai no livro ecoavam em sua mente, embaralhando os pensamentos sobre tudo o que já havia escutado dos antigos líderes. Ele não conseguia mais olhar para Dona Margarida e seu Zé Luiz com a mesma confiança de antes. Agora, qualquer gesto, palavra ou olhar parecia esconder algo maior. O clima ali dentro, que antes lembrava acolhimento, transformou-se em desconfiança silenciosa. Do lado de fora, o sol já começava a cair, pintando o céu de laranja e roxo. Rodrigo se aproximou da janela para tomar ar fresco, tentando clarear as ideias, quando notou ao longe no cemitério as silhuetas conhecidas de Dona Margarida e seu Zé Luiz.
Eles caminhavam juntos entre os túmulos, mas em vez de demonstrarem os gestos tradicionais de oração ou cuidado com as lápides, estavam abaixados, vasculhando algo perto de uma sepultura mais afastada, uma atitude que logo chamou sua atenção. Os dois olhavam constantemente para os lados, conversando baixo, como quem teme ser visto. Aquela cena contrastava com toda a postura pública deles, tão apegada aos ritos e à moralidade. Rodrigo sentiu um arrepio, percebendo que havia muito mais acontecendo na cidadezinha do que falavam em voz alta nas reuniões. Antes de fazer qualquer movimento impulsivo, Rodrigo agradeceu Ícaro pela ajuda na busca dos cadernos e também aproveitou para pedir a ele um frasco de óleo perfumado para ungir Samuel, mantendo sua promessa a respeito da comunhão. O jovem funcionário se prontificou a levar a bênção até o hospital, enquanto Rodrigo, já sentindo o peso da responsabilidade e o chamado de justiça, decidiu não adiar mais. Pegou o primeiro caminho ao lado da igreja, atravessou a pequena praça de paralelepípedos e rumou em direção ao cemitério, guiado pelo instinto e por uma necessidade quase física de entender o que se escondia ali. A cada passo, Rodrigo enxergava com mais clareza. Talvez o sumiço do pai nunca tivesse sido totalmente motivado pela tristeza após a morte de Lucinda, como muitos insistiam. Agora, a possibilidade de uma rede de traições e interesses ocultos se formava com nitidez, apontando para um segredo guardado não só nas sombras dos arquivos, mas também nos corações dos que, até então, ele mais admirava. Rodrigo atravessou o portão enferrujado do cemitério, tentando não fazer barulho, apesar das folhas secas sob seus pés denunciarem cada passo. O ar ali cheirava a terra úmida e a mistério barato, aumentando ainda mais sua ansiedade. De longe, pôde ver Dona Margarida e seu Zé Luiz agachados junto a um túmulo recém-remexido, algo que àquela hora já seria motivo de desconfiança para qualquer morador antigo da região. Ao notar sua aproximação, ambos se levantaram apressadamente, trocando olhares rápidos entre si. Rodrigo manteve o tom calmo, embora o coração parecesse trocar de lugar no peito. Dona Margarida, com sua voz um pouco mais seca do que o habitual, explicou que estavam ali apenas para remover uma antiga sepultura de cachorro que tinha pertencido ao zelador da igreja. Uma história que, por mais detalhada que fosse, não se encaixava com o horário avançado e o nervosismo que escorria pelo rosto dos dois. Seu Zé Luiz tentou reforçar a justificativa, mas suas mãos sujas de terra e o jeito grave de falar apenas deram força ao clima estranho. O desconforto se tornou tão evidente que ninguém sabia direito onde colocar as mãos ou para onde olhar. Rodrigo percebeu, pelo tom das perguntas e pela insistência dos dois em desviar o assunto, que o interesse deles tinha mudado de foco rapidamente assim que ele notou o livro antigo debaixo do seu braço. Dona Margarida até tentou puxar conversa sobre o conteúdo, rindo amarelo e dizendo que registrar conhecimento assim é perigoso demais, pode espalhar fofoca na comunidade. Seu Zé Luiz, por sua vez, minimizou o valor do velho volume, dizendo que muitos daqueles escritos eram só reflexões e dúvidas de fé, coisa para se esquecer. Mas o jeito como olhavam para o livro, trocando sussurros rápidos e piscando os olhos avermelhados de nervoso, mostrava que havia algo ali incomodando. Rodrigo, mesmo sem querer encurralar, mencionou casualmente que estava lendo sobre procedimentos financeiros da igreja e o nome de seu pai havia aparecido em várias partes. O silêncio foi imediato. Eles se entreolharam e o tremor na voz de Dona Margarida, quando mudou de assunto, denunciava mais do que qualquer explicação. Naquele instante, Rodrigo sentiu que cada novo pedaço de informação, cada vez que citava documentos e registros do pai,
fazia com que as defesas dos dois tropeçassem. Era claro que o nome de Antônio mexia ainda com fios muito sensíveis dentro da liderança da igreja, e que a verdade toda nunca fora contada em voz alta nas reuniões familiares. Quando o clima no cemitério ficou insuportável e as desculpas começaram a se repetir, Rodrigo fez menção de ir embora, murmurando uma despedida apressada para Dona Margarida e fingindo não se importar tanto com a movimentação incomum. Mas por dentro ele estava inquieto, com aquela sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Caminhou alguns metros em direção ao portão, espiando por cima do ombro apenas para confirmar. De fato, seu Zé Luiz parecia não relaxar nem um pouco. Depois de uns minutos em silêncio, Rodrigo se escondeu perto de uma árvore, meio agachado, vigiando discretamente a saída do cemitério. A paciência foi premiada quando viu seu Zé Luiz sair apressado, segurando uma pá e um saco pesado que, sem dúvida, não lembrava nada da tal história do cachorro falecido. O jeito afoito do pastor não deixava dúvidas. Em vez de ir para a praça central ou para a casa ao lado da igreja, seu Zé Luiz atravessou a rua principal e cortou o caminho, de terra que dava para uma pequena trilha rumo à floresta. Rodrigo ficou em alerta. Aquela direção simplesmente não fazia sentido, já que não levava a nenhuma moradia. Só terminava em matagal e, mais além, na região das cachoeiras de São Tomé das Matas. Mesmo com a promessa feita a Samuel de não demorar e de trazer consolo, Rodrigo não conseguiu ignorar a importância daquele momento. Correu até o carro, tentando agir naturalmente, e assim que pegou a estrada de chão batido, avistou de longe a figura de seu Zé Luiz, caminhando. Rápido, sempre olhando para trás. A coincidência era chamativa demais. Justo quando coisas estranhas vinham à tona nos registros de Antônio, o velho pastor dava um jeito suspeito de desaparecer com algo pelas áreas selvagens, para onde ninguém costuma ir à noite. O coração de Rodrigo batia mais forte entre a vontade de desvendar de vez aquele mistério e o medo do que poderia encontrar. No banco do carona, o celular vibrava. Ele decidiu ligar para Bianca, irmã de confiança e sempre atenta ao que se passava na família. Relatou sussurrando tudo o que presenciou. Desde as escavações no cemitério até a fuga improvável para o mato. Combinou rapidamente com Bianca de coordenar o próximo passo, mantendo-se atento e discreto na perseguição, sem levantar suspeitas. Naquele trecho escuro de estrada, Rodrigo sentia nas mãos o fio que poderia finalmente desembaraçar o passado e trazer à tona as verdades há tanto tempo guardadas. Rodrigo guiava o carro devagar, indo na surdina pela estrada de terra enquanto Bianca dava orientações detalhadas pelo telefone, sempre pedindo cautela. Mantenha a distância, não chama atenção e vai contando tudo. Ela repetia com voz firme, mas era difícil segurar a ansiedade. A cada curva, a mata parecia engolir mais a pouca luz dos postes e os pensamentos de Rodrigo corriam tão rápido quanto o carro. Agora tudo fazia mais sentido. As anotações do pai, as assinaturas apagadas, as desculpas mal contadas dos pastores. Era impossível evitar a ideia de que aquele saco e aquela pá levavam algo que poderia mudar a história da família. De dentro do carro, Rodrigo atualizava Bianca. Avisou quando viu seu Zé Luiz fazer uma pausa, olhar em volta, quase como se desconfiando de estar sendo seguido. Em alguns instantes, uma caminhonete da polícia já se deslocava da delegacia de São Tomé das Matas, graças ao relato rápido de Bianca sobre os documentos suspeitos, os nomes dos envolvidos e o temor de destruição de provas importantes. Enquanto esperava reforço, Rodrigo precisou equilibrar coragem e bom senso. Aproximava demais, poderia espantar o suspeito. Ficasse longe, corria o risco de perder o rastro justamente no momento crucial.
Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, seu Zé Luiz estacionou a colar de um mirante de pedra bem alto no topo, onde a trilha descia ceia para o meio da mata. Era um daqueles pontos usados para contemplar o vale, mas onde muita gente não passava a noite, principalmente por medo do escuro e das lendas locais. Rodrigo respirou fundo, desligou o farol do carro e, sentindo o suor descer pelas costas, desceu a pé, mantendo-se escondido entre as árvores, conforme instruiu Bianca. Viu o pastor ir apressado com tudo para a descida. Ali, o instinto falou mais forte do que qualquer cautela. Rodrigo entendeu que não podia esperar pela viatura, não dava tempo. E se no saco estivessem papéis, objetos pessoais de Antônio, ou, Deus o livre, fosse algo muito pior. Juntou coragem, acelerou o passo e quase tropeçou descendo pelo fluxo íngreme da trilha, até que alcançou seu Zé Luiz num ponto onde só havia as pedras do penhasco e o barulho distante da queda d'água. O confronto foi inevitável. Olhares de surpresa, tensão cortando o ar e o futuro imediato de todos pendendo da decisão de quem agiria primeiro ali, na beira do abismo. A tensão daquele instante se espalhou como um raio pelo corpo de Rodrigo. Ele se aproximou de seu Zé Luiz, que numa mistura de surpresa e desespero, apertava o saco contra o peito, olhando de um lado para o outro, como quem tentava controlar o tempo e a situação. A lua aparecia e sumia por trás das nuvens, iluminando rostos suados e assustados ali na beira do penhasco. Rodrigo, com a voz entrecortada pelo cansaço e ansiedade, pediu ao pastor que parasse, que pensasse no que estava fazendo, que não destruísse aquilo que podia ser a única chance de justiça para tanta história mal contada. Nesse momento, o som agudo das sirenes da viatura cortou o silêncio da noite. Em vez de se acalmar, seu Zé Luiz entrou em pânico, largou a pá e correu até o pequeno gradil que protegia a trilha. Em poucos segundos tentou pular, tropeçou, mas antes que desaparecesse mata adentro, 2 policiais surgiram arfando, conseguiram segurá-lo e, entre palavras desordenadas e resistência, o imobilizaram junto às pedras. Rodrigo, com as mãos trêmulas, apanhou o saco sujo e pesado. O cheiro da terra fresca se misturava ao medo. Abrindo com cuidado, encontrou primeiro os cadernos do pai, já manchados pela umidade e lama, com as páginas coladas umas nas outras. Embaixo, protegidos apenas por um lençol velho, pedaços de ossos e vestígios do que, possivelmente, pertencera a Antônio. O choque foi imediato. Tudo parecia sobreviver apenas por um fio naquela noite. A verdade quase interrompida para sempre, não fosse seu impulso em não desistir. Os policiais pediram que todos se afastassem quando entenderam o que estava diante deles. Tiraram fotos, anotaram nomes e recolheram o material, enquanto Rodrigo, de pé ao lado, tentou absorver o que via. Não havia consolo, apenas uma sensação estranha de alívio por ter, enfim, rompido o círculo de mentiras. Agora, com as autoridades ali, Bianca ao telefone e a cidade de São Tomé das Matas prestes a saber a verdade, o peso dividia espaço, com a certeza de que seu pai seria lembrado não pelo silêncio das dúvidas, mas pelo clamor da justiça. As luzes das lanternas revelavam, mais do que restos e papéis, o início de um novo tempo para todos. Rodrigo mal sentia os próprios pés ao atravessar a entrada iluminada da delegacia de São Tomé das Matas. O ritmo frenético da noite anterior ainda vibrava no peito, mas agora o cenário era outro. Uma sala fria, só com o ruído dos ventiladores e agentes reunidos ao redor de uma mesa comprida. Ali, entre luminárias de plástico e blocos de anotação, estavam os objetos salvos. Do penhasco, o diário pessoal e o caderno de sermões de Antônio, junto com algumas folhas soltas, quase todas manchadas e cheirando a terra molhada.
Rodrigo olhava para tudo sem acreditar que parte importante da vida do pai tinha sido reduzida àquilo. A pilha de papéis amarelados e frágeis, finalmente trazidos à luz depois de tanto silêncio. Mais adiante no corredor, Dona Margarida e seu Zé Luiz sentavam em bancos de madeira, de cabeça baixa, já algemados, esperando pelas perguntas da autoridade. A pose de bons conselheiros, sempre prontos a dar sermão, agora não passava de recordação. Os olhos que antes impunham respeito só mostravam derrota e medo, como se a queda acontecida na noite anterior tivesse apagado décadas de imagem construída diante da comunidade. Especialistas da polícia técnica começaram logo a analisar, e cada página passando luvas nos papéis resgatados, virando folha por folha. Rodrigo acompanhava o movimento de pé, ansioso. Quando conseguiram identificar parte das anotações, viram relatos de puro desabafo de Antônio. Contas que nunca fechavam, dinheiro doado por famílias humildes simplesmente sumindo, e confrontos crescentes com colegas por insistir sempre em fazer as coisas do jeito certo. Em algumas partes, Antônio anotava a tristeza de ver a fé das pessoas sendo usada para manobras pessoais, mas também desenhava com palavras a esperança de que um dia, mesmo se ele não estivesse mais lá, a justiça apareceria. O surpreendente foi perceber que justamente as folhas com detalhes mais difíceis de acreditar, datas, nomes, razões de cada briga, eram as que estavam intactas. Pareciam quase protegidas por alguma sorte fora do comum, como se o destino tivesse dado um empurrãozinho para que o principal não se perdesse ali no lodo do tempo e das mentiras. Rodrigo rezou baixinho, agradecendo pela coragem que teve. Sentiu que, pela primeira vez em muitos anos, São Tomé das Matas ia respirar verdade. Os dias seguintes se desenrolaram em meio a um clima denso na cidade, com as notícias se espalhando de boca em boca entre vizinhos e fiéis que até então não imaginavam o tamanho da mentira escondida por tanto tempo na igreja de São Tomé das Matas. Rodrigo, ainda atordoado, ficou sabendo da confirmação da polícia enquanto esperava na recepção do prédio antigo da delegacia junto com Bianca. 2 delegados vieram falar com os irmãos, olhos cansados, prontos para explicar tudo de modo que não restassem dúvidas. A investigação das páginas, combinada com interrogatórios e provas recolhidas, revelou o pior. Dona Margarida e seu Zé Luiz tinham arquitetado juntos a trama que deu fim à vida de Antônio. Era tudo por medo e por interesses, explicaram os investigadores. Eles descobriram que Antônio estava decidido a denunciar o desvio de dinheiro, e isso seria suficiente para expor anos de fraude e abalar o poder deles junto à comunidade. O diário do pastor falava desse sofrimento, do preconceito sofrido pelo seu jeito direto e pela coragem de peitar gente influente. A polícia leu em voz alta trechos que falavam não só de tristeza, mas também do medo real de ameaças veladas. O crime acontecera muitas noites atrás, quando o silêncio da cidade era quebrado apenas pelo som de grilos e pela névoa baixando nos quintais. Antônio foi rendido com calma fria, traído por quem fingia amizade. De lá, seguiram com o corpo até uma sepultura já usada, escolhida. Por não chamar atenção, o plano parecia infalível aos olhos deles. Depois, os suspeitos transferiram diários, pedaços de roupa e tudo mais, que incriminasse para esconderijos afastados, achando que, sob aquela terra e mentiras, ninguém jamais encontraria. A cada detalhe revelado, Rodrigo sentia uma mistura de dor e alívio. Doía imaginar a solidão do pai nos últimos momentos, o silêncio sofrido imposto na marra por quem deveria ser amigo. Por outro lado, havia algo libertador no fato de tudo vir à tona finalmente, como se aquele peso antigo e sufocante começasse a sair do peito da família. Agora, diante da verdade comprovada,
Rodrigo e Bianca se olhavam com tristeza, mas também com a sensação de que, enfim, a história deles tinha um ponto final mais honesto, para que pudessem seguir em frente sem mais segredos. O relógio da praça mostrava quase 3 horas quando Rodrigo atravessou a rua principal, já menos ansioso, sentindo um novo tipo de cansaço. O escândalo conturbou a cabeça da cidade, mas agora, finalmente livre das mentiras e do peso da dúvida, ele voltava ao hospital como havia prometido para o pessoal de lá, especialmente para seu Aníbal, o senhor acamado que insistira tanto na comunhão. Rodrigo carregava a pequena hóstia e um pouco de vinho, improvisando o ritual com o que conseguiu encontrar depois de tantas horas turbulentas. Quando entrou na ala, foi recebido com sorrisos calorosos das enfermeiras e dos outros acompanhantes. Bianca já estava lá, sentada ao lado de seu Aníbal, que mostrava sinais visíveis de melhora. Conseguia até levantar um pouco da cama, com os olhos abertos, falando frases curtas e agradecendo a todo instante. Rodrigo se aproximou devagar, estendeu a mão para cumprimentar o senhor de cabelos emaranhados e recebeu um olhar cheio de emoção. Enquanto ajeitavam a mesa improvisada com um pano limpo e colocavam todos juntos ao redor, as pessoas começaram a conversar sobre o que tinha acontecido na cidade e especialmente sobre a história do pastor Antônio. Uma cuidadora idosa, Dona Neuza, contou que se lembrava de escutar o nome dele nas conversas antigas do povoado e que muita gente sentia falta de alguém que tivesse coragem de enfrentar o que estava errado. Todos prestaram atenção e, por um instante, o hospital inteiro parecia uma família reunida, ainda que formada de desconhecidos. Chegada a hora da comunhão, improvisada, Rodrigo sentiu a responsabilidade pesar, mas dessa vez de um jeito diferente. Usou palavras simples, reafirmando a importância de perdoar e recomeçar. Falou de justiça, mas também de esperança, olhando nos olhos de cada um, sem querer mostrar certeza absoluta, só sinceridade. Passou o pão e o vinho, gestos humildes, mas com o coração aberto. À medida que todos partilhavam aqueles momentos, uma sensação de paz invadiu o ambiente, como se um ciclo triste estivesse se fechando ali. Ao terminar, Rodrigo sentiu algo raro, leveza, aquela mesma que só conhecera antes das grandes perdas. Parecia que, mesmo diante de tanta dor e tantos erros do passado, havia sim chance de recomeçar, ali, entre pessoas até então desconhecidas, mas que se uniram por compaixão, justiça e a esperança de dias melhores. Ao deixar o hospital, Rodrigo parou por um momento na calçada e olhou para cima, admirando o céu pontilhado de estrelas sobre São Tomé das Matas. O frescor da madrugada trazia consigo um silêncio diferente, quase um convite para pensar em tudo o que tinha acontecido. Desde aquela noite cheia de tensão até o pequeno ritual de comunhão no quarto de hospital. Ele percebeu que cada encontro, cada conversa, inclusive com seu Aníbal e aquela roda inesperada de gente, fazia parte de um enredo que ninguém ali teria sido capaz de planejar. Por mais que tivesse lutado para controlar o rumo das coisas, agora Rodrigo via sentido em como a vida foi costurando cada detalhe, mesmo os mais doloridos. Com o coração mais leve, ele sentia que o ciclo que tanto o atormentou por 25 anos, enfim chegava ao fim.